Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje o Senhor me traz um assunto muito interessante, muito importante para as nossas vidas. E eu digo a vocês que é bom vocês acompanharem os demais vídeos acerca desse assunto que eu vou falar hoje, porque é muito importante, é muito fundamental, é muito esclarecedor e é muito abençoador esse assunto que eu vou falar agora mesmo. E o título desse assunto que o Senhor Jesus coloca em meu coração é a diferença entre arrependimento e remorso. E aqui baseado num texto bíblico, num versículo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, diferença entre arrependimento e remorso. E para começar aqui, o que é arrependimento? No conceito do dicionário, como na etimologia, na teologia, a palavra arrependimento vem do grego, que é metanoia, ou seja, é iniciado quando se há um profundo pesar, uma tristeza, um reconhecimento do erro, e que a pessoa a qual passa esse processo, ela, além de sentir o profundo pesar nas suas emoções, sentimento, ela racionaliza e ela muda de pensamentos e atitudes. A palavra metanoia, meta do grego é mudança. E nous, que quer dizer mente. Então, uma mudança na mente que se externiza e que assim se transforma em ações que agradam ao Senhor. O verdadeiro arrependimento, ele muda a maneira de pensar da pessoa para a forma correta e faz com que a pessoa se conscientize de tal maneira que ela tenha desejo e assim alcance o largar do erro. E assim, quando a pessoa que passa por esse processo chega a largar o erro, aí se cumpre o que diz Provérbios 28:13, que é: o que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a importância do arrependimento é muito grande, porque, para começar, é a vontade do Senhor. É o que Ele espera de nós. Esta doutrina importante, que é uma doutrina bíblica para a salvação, esse tema de arrependimento, essa verdade foi pregada por João Batista. Essa verdade foi pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo em sua vida terrena. Os apóstolos pregaram bastante sobre o arrependimento. O arrependimento é indispensável para a salvação, para o ser humano, contribui para a maturidade, contribui para a nossa remissão, contribui para a nossa proximidade com Deus, e é o que o Senhor verdadeiramente espera de nós. E além disso, quando praticada, seja em qualquer área da nossa vida, sempre trará um resultado positivo, um resultado muito benéfico para a nossa alma. Certa feita, o Senhor falava para Judá, para Jerusalém, e como a palavra de Deus tem relevância sobre todos os povos e em todos os tempos,
Eu vou aqui ler para vocês porque faz parte do nosso panorama de vida hoje. Quando o Senhor falou Jeremias capítulo 8, e ele se referindo a Judá e Jerusalém, falando sobre a apostasia do povo e que o castigo era inevitável, ele disse assim, capítulo 8, versículo 4 ao 6, diz assim, e diz-lhes mais o Senhor, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Por que eles fazem isso? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Não há ninguém que se arrependa de sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto para a batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e o passarinho e o grou, a andorinha, observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor, são sábios para o mal, e a lei do Senhor não está com eles? Quer dizer, o Senhor dizendo a eles, olha, onde está entre vocês alguém que se arrependa? Não tem. Vocês retêm o engano e não querem se voltar para mim. Era o Senhor falando para eles. Glória a Deus, ou seja, o Senhor dizendo, eu dei a minha lei a vocês, vocês sabem qual é a minha vontade, mas vocês não fazem, vocês não querem. É porque vocês ainda não conhecem o meu juízo. Então, era isso que o Senhor estava falando para aquele povo. Então, o Senhor deseja de nós, sim, o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro. Sempre eu falo nas palavras, nas pregações que o Senhor me concede, um versículo que está em Atos, capítulo 3, versículo 19, onde o Senhor diz assim, dizia para o povo daquela época, através da boca de Pedro, já convertido, e fala para nós hoje, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, antes de vir um tempo da restauração de tudo, que é quando for a vinda eminente do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vier buscar os seus servos, o seu povo, o Senhor diz, olha, se arrependam, busquem a minha presença, porque assim poderá vir os tempos de refrigério para vocês. Louvado seja Deus. Então, nós vemos o quê? Que mesmo no mundo instável, mesmo as coisas muito desfavoráveis, as situações muito instáveis, mas o Senhor é o mesmo, ele não muda, seus princípios são os mesmos, e uma vez que nós nos aproximemos dele, com inteireza de alma, de coração, em espírito, em verdade, ele promete sim tempos de refrigério. Então, arrependimento é a mensagem do Senhor para nós nos dias de hoje. É a mensagem da hora e do momento. Glória a Deus. E quando se fala desse assunto, muitos não gostam de ouvir. Mas, se bem abrissem o coração e se convertessem para que o Senhor os cure, como ele mesmo disse, muitos seriam beneficiados, abençoados pelo poder do Senhor. E é o que nós precisamos fazer. Como é que opera o arrependimento? Como ele é mostrado? Como é que nós alcançamos o arrependimento?
Primeiro é pelo Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Glória a Deus, foi Ele que deu a sua vida por nós, para que todo aquele que crê no sacrifício dele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, só pelo Senhor Jesus Cristo, ou seja, não é de nós mesmos, não é de nenhum outro Deus, porque não existe nenhum outro Deus. Existem sim demônios, deuses não. Então, o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. É somente Ele. Glória a Deus por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém tem salvação e ninguém tem, glória a Deus, o perdão se não for por Ele. É somente o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui diz, Atos 5:31, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Glória a Deus. Para quem? Para nós, que obedecemos, que ouvimos a palavra do Senhor, damos crédito e a praticamos. Como é que o arrependimento ele é mostrado na nossa vida? Como é que alcançamos? Primeiro é pelo Senhor Jesus Cristo. Segundo é pelo Espírito Santo de Deus, que nos conscientiza, que nos toca, glória a Deus, que mostra a nós pecadores acerca do pecado, da justiça e do juízo. Glória ao nome do Senhor. Então é pelo Espírito Santo, Evangelho de João 16, versículo 8. Também pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós obtemos a verdade, a vontade do Senhor nosso Deus e toda a vontade e verdade que precisamos para o quê? Analisarmos a nós mesmos, a nossa vida, se está certa ou não, se está agradando ao Senhor ou não, no que precisamos melhorar e no que já estamos agradando ao Senhor. Então é através da palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra do Senhor, quanto mais eu peço ao Senhor para Ele me ensinar, para Ele me dar discernimento e entendimento, então mais eu terei o quê? Eu terei a conscientização do que eu preciso melhorar na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O arrependimento, ele nos é alcançável porque é uma oportunidade que o Senhor Jesus nos deixa e estendeu para todos os seres humanos na face da terra. E tem mais, além da oportunidade nos ser dada, para que venhamos a alcançar esse arrependimento, o Senhor nos dá tempo de vida, o Senhor, Ele é benigno conosco, ou seja, às vezes nos abençoa, nos dá várias bênçãos imerecidas, a fim de que observemos, enxerguemos que Ele existe, que Ele nos ama, e muitas vezes nos deixamos passar desapercebidas essas coisas. O Senhor é paciente conosco, Ele estende a longanimidade, Ele é tardio em irar-se, quer dizer, então todas essas coisas contribuem para nos dar tempo, para que a nossa oportunidade ela venha a ser muito bem estendida, para que venhamos a nos arrepender dos nossos próprios pecados. Existem muitos exemplos bíblicos de pessoas que se arrependeram e que receberam, como diz, o verdadeiro bem do Senhor pela atitude sábia que tomaram de se arrepender. Um exemplo, vamos lembrar aqui rapidamente, Davi. Davi, que era segundo o coração de Deus, o Senhor escolheu, abençoou, exaltou, ele foi constituído rei pelo próprio Senhor, rei de Israel.
Mas mais adiante, Davi, ele vai e adultera com Batseba, mulher de Urias, toma a mulher de Urias, engana Urias, embebeda Urias, para Urias ir para a casa dele, para que o filho de Batseba, que era do próprio Davi, fez essa manobra para que depois Urias entendesse que aquele filho era dele, não era. O próprio Davi escreveu uma carta, mandou pelo próprio Urias a sua própria sentença de morte, para que o general Joabe lesse, para que Urias fosse entregue à morte na batalha. Quer dizer, então, Davi, ele foi pérfido. Ele fez toda essa manobra e depois que o marido da mulher morreu, ele vai e assume aquela mulher e acha que está tudo bem, que está tudo certo. Mas a Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que Davi, ele se arrependeu do seu pecado, o Senhor perdoou e ele foi fortemente confrontado pelo profeta Natã. E a sentença que ele recebeu foi dura, ele pagou um preço alto da sua semeadura. O Senhor disse que a espada não se apartaria da casa dele, o filho do adultério morreria, outros filhos de Davi se levantaram contra ele para tomar o reinado. Absalão foi um deles, envergonhou o próprio pai, tomou as concubinas do pai. O outro filho, Amon, vai e violenta a própria irmã Tamar. Todos eram filhos de Davi. E teve tantos levantes e Davi teve tantos problemas. E além de tudo isso, ele perde a alegria da salvação. E nós podemos ver isso claramente, ele declarar no Salmo 51, que é o Salmo da confissão de arrependimento dos pecados de Davi. Mas ele se arrepende, ele reconhece o erro dele, ele se apresenta diante do Senhor com profunda tristeza e ele deu o maior sacrifício que o Senhor Jesus espera de nós, uma maior prova do arrependimento. Como disse Davi, que em Salmo 51, 17, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais despreza. Louvado seja Deus. O Senhor não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se arrepende, um coração que verdadeiramente, um interior, um intelecto que verdadeiramente fica entristecido daquele mal e que não deseja praticar mais. A Bíblia diz em Isaías 66, versículo 1 e 2, está escrito: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que vos digo para quem eu olharei. O Senhor diz: eu olharei para o humilde e abatido de espírito e para aquele que treme e teme diante da minha palavra. Então, esses são os dois pré-requisitos, os quais agradam muito ao Senhor e que, com certeza, são componentes indispensáveis ao verdadeiro arrependimento. Um outro exemplo de arrependimento genuíno foi o filho pródigo. Essa história bíblica que ela é tão conhecida, não é? Do filho pródigo que ele vai e pede ao pai a sua parte da herança, ele sai de casa com a sua parte da herança, e a Bíblia diz que ele começou a gastar tudo aquilo dissolutamente, deliberadamente ali, e a Bíblia diz que de repente ele perde tudo, gasta tudo, e naquele lugar para onde ele foi, sobrevém uma grande fome, e ele começou a padecer muito necessidade, começou a sofrer,
E de repente ele obtém um emprego ali de cuidar dos porcos, e a Bíblia diz que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas dos porcos, mas ninguém dava nada. Por quê? Porque a fome era tão severa que ele encontrou esse emprego de apacentar porcos, e a comida que tinha para os porcos certamente só dava para os porcos, porque não dava para ele, porque a fome era gravíssima, e com certeza ele não recebia salário, porque a fome era gravíssima. Mas acontece que ele, de repente, é como, vamos dizer assim, ele raciocina com inteligência. A Bíblia diz que ele cai em si. O que é cair em si? Ele passa a analisar ele mesmo, a vida dele. E ele diz no capítulo 15 de Lucas, versículo 17, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu estou aqui perecendo de fome, mas eu vou fazer uma coisa na minha vida. Eu vou me levantar e eu vou até ao meu pai e vou dizer a ele, pai, é o seguinte, verdadeiramente, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu te peço, pelo menos permita que eu seja um de teus trabalhadores. Mas a Bíblia diz que quando o pai viu o seu filho, a Bíblia diz que dentro dele moveu-se de íntima compaixão, ele correu, lançou-se-lhe ao pescoço, beijou o seu filho, se alegrou. O filho pediu perdão ao pai, disse, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, verdadeiramente eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que acontece? O pai se alegra tanto com a presença daquele filho que retorna para ele, que a Bíblia diz que aquele pai faz uma festa, dá a ele uma nova veste, dá-lhe sandália nos pés, põe um anel no dedo, que aquele anel significava, vamos dizer, significa uma nova aliança, uma nova oportunidade. Glória a Deus, deu a ele vestes novas, ou seja, as vestes novas significa uma nova vida, trazendo para a nossa vida hoje. Glória a Deus, deu a ele sandálias dos pés, louvado seja o nome do Senhor, e se alegraram, e aquele pai dizia, eu estou alegre porque esse meu filho estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido na vida, no pecado, mas ele foi achado. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que somos mortos, espiritualmente falando, quando nos encontramos numa situação de estarmos afundados nos nossos próprios delitos e pecados. Mas, enquanto respiramos, temos fôlego de vida, nós podemos sim ter uma nova chance no Senhor, uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova chance. Foi o que recebeu esse filho pródigo, glória a Deus, quando se voltou para o Pai, foi uma nova chance. Louvado seja Deus. Um outro exemplo de uma pessoa de um personagem bíblico que, vamos dizer assim, ele teve o verdadeiro arrependimento, foi Pedro. Pedro, ele teve o verdadeiro arrependimento. Glória a Deus. Mas vou deixar para falar de Pedro e sobre o que é remorso no próximo vídeo. Convido você a assistir o próximo vídeo para que entenda a mensagem na sua totalidade. Deus com certeza vai continuar falando com você. E eu lhe peço, se inscreva no meu canal Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Deus os abençoe. Assista o próximo vídeo a seguir desse assunto.